Salve, salve, rapaziada! Muito boa tarde. Eu peço licença para entrar aí na sua casa nesse sabadão, 8 de outubro, um sábado mais do que especial pra gente. Afinal de contas, é a estreia do Arena Esportes aqui na RIC TV. Eu sou o Thiago Mossini e estou muito bem acompanhado para começar essa jornada aqui na televisão com o maior narrador esportivo do Paraná, Eduardo Casarim. Boa tarde, Casarim. Boa tarde, Thiago Mossini. Grande abraço, amigos da RIC TV. Arena Esportes, programa multiesportivo, todos os sábados. É isso aí. A gente, para começar com o pé direito, tem muito tubarão. Hoje tem Londrina e Grêmio, daqui a pouco lá no Estádio do Café. E com a gente aqui no estúdio, ele, o presidente do Londrina, Felipe Prochet. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado em ter você aqui com a gente nessa nossa estreia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Eduardo. Obrigado aí, um prazer estar nessa estreia do programa de vocês. Desejar já um sucesso para vocês aí. Eu espero que você seja pé quente, né? Botou meia de lã, né? Não, uma meia mais curtinha aí, mas a estreia sempre é um pouquinho mais complicada, mas vai ter sucesso sim. Tá termina, certo. Quando começa ruim, termina com título. Tá certo, tá certo. Bom, vamos começar falando então de Londrina e Grêmio hoje, jogo importante para o Londrina aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, jogo no Estádio do Café, o jogo da polêmica, tinha sido levado para Cascavel, voltou para Londrina, naquela expectativa, o Londrina estava na fase boa, brigando pelo G4 ali, cabeça com o Vasco. Infelizmente o time caiu de produção, já as chances já diminuíram de acesso, mas eu queria saber de você, Felipe, você como presidente do Londrina, se ainda está acreditando no acesso do Londrina? Tem que acreditar. Nós temos aí esse jogo de hoje contra o Grêmio, de suma importância aí para nós, né? Depois nós temos ainda mais 2 jogos em casa aí, Sport e Ituano, então tem que fazer o resultado dentro de casa. E buscar um resultado positivo aí fora, que seja contra o Sampaio Corrêa na última rodada, que tem que ser um pouquinho mais com emoção, né, Eduardo? Então, sem dúvida. Pode ser aí qualquer um desses aí, mas acho que os 3 resultados em casa nós temos que fazer aí para continuar brigando pelo título. A última rodada não foi tão boa, mas ainda continuamos brigando. Eduardo, o detalhe é que essas rodadas finais para o Londrina, ele vai pegar justamente os times que cresceram de produção e encostaram ali no G4, né? Ituano, Sampaio Corrêa, o Sport. O Sport, né? Exatamente. E pegar num momento ruim da competição. Reta final em que o Londrina, ele perdeu um pouco o embalo, né? A água foi subindo e o Londrina acabou patinando nas 4 últimas partidas. Fez um bom jogo contra o Vasco da Gama. Contra o Guarani já não repetiu uma boa atuação. Poderia ter vencido o Vasco lá no Rio de Janeiro, né? E agora a sequência do Londrina é difícil, começando hoje com o Grêmio. Acho que se vencer o Grêmio, o Londrina de novo volta ao páreo. Mas se não conseguir hoje uma vitória, já fica numa situação bem mais delicada, mais complicada, né, Thiago? É verdade que se não ganhar hoje, um abraço, né? Não tem o que fazer mais. E bom, vamos ouvir então o técnico Adilson Batista, ele fala sobre essa queda de rendimento do Londrina e também fala sobre se ele acredita ainda, como que o Londrina pode fazer para buscar se reencontrar no campeonato e buscar, quem sabe ainda, o acesso. Vamos ver aí. Evidente que o nosso objetivo e o nosso sonho é o acesso, ficou mais difícil, questão dos números, questão da vitória. Infelizmente a gente cometeu alguns erros, principalmente em alguns confrontos, a expectativa que foi criada. Então, assim, no ponto geral, é evidente que nós estamos chateados, tristes, sabedor que poderíamos ter feito uma pontuação melhor, ter feito jogos melhores, uma regularidade melhor. Mas eu só tenho que elogiar esses meninos, agradecer esses meninos, enaltecer o que eles estão fazendo, o profissionalismo, o comprometimento, a dedicação, a seriedade com o treinamento. Tem coisas boas que a gente não pode esquecer. Então, a gente lamenta, poderíamos estar em uma pontuação melhor, mas a culpa é de todos nós. Todos nós temos uma parcela de culpa. Tem muita coisa envolvida, ainda a gente tem confrontos, né, que podem decidir. Então, todo mundo encostou, a gente sabia que o Sport encostava, o Sampaio está fazendo uma boa campanha, o Ituano está fazendo a melhor campanha do retorno, o Vasco tem o seu poderio, enfim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, tentar fazer um grande jogo, nós já fizemos, né? Os adversários tradicionais, nós fizemos um grande jogo com o Bahia, fizemos um grande jogo contra o Vasco, contra o Cruzeiro.
Então é um jogo muito importante que a gente vai tentar buscar a vitória para diminuir essa diferença que foi aumentada com a vitória do Vasco. Então, vamos tentar fazer por merecer. Bom, Eduardo, você viu aí o Adilson falando, ele reconhece que o time caiu de produção, mas ele ainda bota fé e ele frisa bem que o Londrina precisa fazer a parte dele, não só secar os rivais, que não adianta nada você secar o rival e não fazer a sua parte. Exatamente, precisa voltar a vencer no campeonato, né? 4 jogos sem vencer complica na reta final da competição. E o Adilson, ele tem o grupo na mão, mas ele não tem um grupo, ele não tem um elenco forte, né? Ele tem essa dificuldade, ele perdeu alguns jogadores, algumas peças contra a equipe do Guarani e hoje, por exemplo, já não vai ter o Caprini. Que é o principal jogador do time. O principal jogador, né? Então aí você volta o Leandrinho, você tem o Douglas Coutinho de volta, o Mandaca de volta, mas quando ele perde essas peças, ele sente uma dificuldade muito grande para montar uma equipe competitiva quando ele tem os titulares. Falando em Adilson Batista, Felipe, você considera, você que está aí há vários anos no Londrina e tal, você considera o Adilson o principal treinador que passou por aqui? Apesar do Tencate, a gente tem toda a história do Tencate. O Tencate, a gente tem a história dele, o cara cresceu dentro da categoria de base do Irati, veio com o Sérgio já há anos, acho que é o cara que teve maior história dentro do Londrina. Mas eu não me recordo, vocês que acompanham a Londrina um pouquinho tempo também, eu não me recordo de um cara com a bagagem que o Adilson tem aqui no Londrina. E isso, na minha opinião, foi de suma importância aí E o resultado de hoje é por conta do Adilson. Sem dúvida. A gente teve em 2018, se eu não me engano, o Roberto Fonseca, que teve aquela arrancada sensacional, que também o Londrina bateu na trave ali no acesso, mas aquele time, eu considero um time muito mais forte que o de hoje. E com o Dagoberto voando, né? O Dagoberto ou... Não, o time do Dagoberto. Dagoberto, 18 jogos, 18 gols. 19 jogos, 17 gols, se eu não me engano. Artilheiro do campeonato, jogando metade dos jogos só. Ele se machucou no primeiro jogo, voltou no... E só jogava os jogos retorno. em casa, né? Não viajava, né? E o time era mais forte. Mas né? o próprio Márcio, o ano passado, também foi um baita... Vamos dizer, o time... rendeu, né? O cara conseguiu tirar um time lá da zona de rebaixamento e ainda conseguiu escapar do rebaixamento. Mas o Adilson cara de Cruzeiro, de Grêmio, de Corinthians. Então, tem história como jogador, Atlético ídolo Paranaense, nesses times todos e também como treinador, né? Mas ele conseguiu fazer o time jogar para ele, né? Ele conseguiu o vestiário, né? Eduardo, se você colocar qual derrota que foi feia? Só do Bahia, na minha opinião. Também jogou mal? Jogou, lógico. Todo time também joga mal. Mas derrota feia no campeonato, nós tivemos só do Bahia, que foi 4 lá, que também foram falhas individuais, né? Exatamente. Essa aqui... E comparando o investimento do Bahia com o investimento do Londrina, né, tem um abismo. Nós estamos brigando até grande, agora né? para subir, eles ainda não estão garantidos? Não estão garantidos. E as falhas individuais comprometeram muito o time ao longo do campeonato. Nós tivemos 3 falhas grotescas do Matheus Nogueira, que salvou o time em muitas oportunidades, mas cometeu algumas falhas contra o Cruzeiro, contra o Criciúma, contra o Vasco, que comprometeram. E também falhas da defesa, né? Em alguns lances capitais que culminaram nessas perdas de ponto que estão fazendo falta hoje. Qual que é a sua expectativa de público hoje? Porque esse jogo da polêmica ia para Cascavel, voltou, a esperança era de casa cheia, que o Londrina estava brigando. A gente conhece a torcida do Londrina aqui, né? Muita gente só vai na boa, né? Infelizmente. Mas estamos na boa, pô. Tá na boa, mas essas derrotas aí pode desestimular algumas pessoas aí. Eu acho que desestimula. O negócio hoje é casa cheia, gente. É todo mundo apoiando o Londrina. Hoje é a final de campeonato. Se o Londrina não ganhar hoje, um abraço. Então, vamos lá, vamos apoiar, tem ingresso para vender. E qual que é a sua expectativa, Felipe? Thiago, eu acho que vai dar um bom público. Não vai ser casa cheia, não acredito na casa cheia para esse jogo, mas um bom público aí, eu acho que a gente vai beirar ali um pouco mais do que o jogo contra o Vasco, que foi até agora o nosso maior público no campeonato. E tem que convocar a torcida, né? Porque não adianta, é só esse jogo aí também, tem o Grêmio, depois tem Sport, tem Ituano, a gente tem que lotar todos os jogos, porque depende da torcida, apoio da torcida, senão também... E torcedor que é torcedor tem que ir todo jogo, né? Não pode ir só na boa. E esse time merece, né? Merece. Porque nada vai apagar a grande campanha que o Londrina fez na Série B. Como reconhecimento por tudo que foi feito nessa Série B. Um time que entrou desacreditado, menor folha de pagamento, que todo mundo, o Brasil inteiro, dava como já rebaixado, né?
e a gente conseguiu fazer uma campanha espetacular, campanha do Londrina, independente dessa queda na reta final. Teve algum blog, alguma coisa que fez lá aquelas pesquisas com o torcedor e com a imprensa, o Londrina era unanimidade que era o último colocado do campeonato. Eu lembro a matéria do GE, Globoesporte.com, que dava, todos os comentaristas apontavam o Londrina como rebaixado, enfim. E só para lembrar, vai ter preliminar esse jogo, né, do Londrina e Grêmio. Nós temos o jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil Sub-20, Londrina e Internacional. Londrina perdeu o primeiro jogo por 4-2 lá no Rio Grande do Sul e precisa ganhar por pelo menos 3 gols de diferença para classificar, né, Prochê? Faz tempo que a gente não tem uma preliminar. Resgatando um negócio, né, preliminar. Pô, quanto tempo que a gente não vê? Isso é uma tradição do futebol, você ter preliminar. E era gostoso chegar mais cedo no estádio e poder acompanhar a preliminar, ver a molecada jogando e tal, né? Os futuros jogadores do Londrina, né? Todo mundo torcendo contra o Inter. Exatamente. Vai estar é o único momento da tarde do sábado que vai estar todo mundo torcendo para o mesmo time, torcida. Né? Exatamente. Bom, agora eu quero falar um recado para você que é proprietário de veículo, seja moto, carro, caminhão, ou para você que é gestor de frotas. Nós temos um recadinho da Veículo Rastreado. O número de carros roubados no Brasil é muito grande e aqui na nossa região não é diferente. Por isso, a melhor forma de proteger o seu veículo, seja ele uma moto, um carro ou um caminhão, é instalando um rastreador veicular. E a Veículo Rastreado é que oferece o melhor atendimento com o melhor custo-benefício do mercado de Londrina e região. O rastreador veicular monitora seu patrimônio 24 horas por dia, diminuindo assim o risco de ser roubado. Com a tecnologia de localização, em caso de roubo ou furto, seu carro é localizado em instantes. Mas ele também dá segurança aos pais que emprestam os carros para os filhos. Com o rastreador, é possível monitorar a velocidade, quilometragem, tempo de funcionamento do carro e até delimitar um perímetro de rodagem, ou seja, se o veículo sair da rota delimitada pelo proprietário, automaticamente um alerta será emitido. O sistema da Veículo Rastreado também é ideal para gestores de frota, que precisam fiscalizar a rota dos carros da empresa, pois ele fornece informações em tempo real sobre trajetos percorridos e controle do desempenho do motorista e da frota, possibilitando a checagem de entregas e percursos. Viu quanto é vantajoso contar com o serviço e proteção de um rastreador veicular? Então ligue já para o pessoal da Veículo Rastreado pelo fone 43 4141 4295 ou aponte seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e fale com eles pelo WhatsApp. Conheça mais sobre a empresa no site www.veiculorastreado.com.br. Daqui a pouco a gente tem mais Felipe Prochê, mais Londrina Esporte Clube aqui. Nós vamos falar sobre a SAF. Você está curioso aí para saber se o Londrina vai virar SAF ou não, se vai ter investidor ou não? Daqui a pouco o Felipe vai falar sobre isso. A gente volta já já. É o tempo de você ir no banheiro, pegar aquela aguinha, cervejinha, né, sábado, e voltar. Mas não pode demorar, senão você vai perder. Arena Esportes de volta aqui na RIC TV e vamos falar agora sobre a parte administrativa do Londrina, afinal de contas, é por isso que o presidente está aqui com a gente, Felipe Prochê, final de mandato, e ele com certeza quer entregar o mandato já com uma situação, se não resolvida, próxima de se resolver nessa questão do futuro do Londrina e virar sociedade anônima de futebol, a popular SAF, né? Como é que está isso aí, Felipe? Thiago, evoluiu bem, né? A gente teve os processos do passado, quando iniciou em 2020, final de 2019, a lei não tinha sido aprovada, então a gente começou a levar algumas conversas que a gente iniciou não evoluíram por conta da pandemia e também porque a lei não tinha sido aprovada. Esse ano agora, no primeiro semestre do ano, a gente deu andamento na contratação do escritório de advocacia, que fez uma análise do nosso estatuto, e foi feita uma proposta de alteração estatutária, que foi aprovada pela Assembleia, quase unanimidade dos votos, né? Se eu não me engano, foram 96 votos na Assembleia, com 9 votos contrários, ou 6 votos contrários, não lembro certinho, mas foi uma grande maioria ali favorável à colocação da SAF. E depois disso, a gente começou algumas outras tratativas. Algumas já estavam se arrastando, né? Tinham 2 que ainda continuam de uma forma mais amena, mas ainda continua. E outras negociações aí também se iniciaram nesse processo. Não vou cravar aqui um tempo, mas pode ser que tenha alguma coisa até antes do processo eleitoral aí do clube. O processo eleitoral já está se iniciando. Daqui a um mês, então.
Tá O chegando, processo né? eleitoral não, o processo eleitoral já começou, né? A eleição A é daqui eleição, a um mês. não, na verdade, o registro de chapa começa agora, né? Vai até dia 25. Se não me engano, começa dia 10 agora de outubro, vai até dia 25. E a eleição do clube dia 6 de novembro, né? Então, já tá dentro do processo, mas pode ser que pinte alguma coisa aí Bom, dentro claro desse que você mês. vai adiantar alguma coisa aqui pro pessoal que está lá em casa assistindo, tá curioso lá. O cara tava dando até a garfada na comida, parou para ouvir você falando qual é a boa nova desse processo. E você tem alguma novidade pra gente, não tem? Tem, a gente foi atrás de profissionais aí do mercado, né, profissionais qualificados para poder assessorar nessa tramitação e desde então algumas coisas evoluíram, né? Então por isso que eu falo assim, pode ser que tenha alguma coisa dentro desse processo, mas hoje a gente tem um respaldo aí de uma equipe qualificada aí por trás. E são várias equipes do Brasil que estão partindo para a SAF. E o Londrina, nesse meio, ele consegue despertar interesse de investidores, Felipe? Total. Se o Thiago teve acesso desde lá de trás, um amigo em comum aí que nos oportunizou de ir para a Inglaterra e tudo. Não foi só aqui que acabou saindo notícia no Brasil inteiro. O Sítio nos olhou, o John Textor chegou a conversar com a gente, entre outros que estão aí no mercado brasileiro, que estão querendo entrar no mercado brasileiro. Eu até colocaria, Eduardo, algumas diferenças no que o cara acaba se interessando no Londrina e se interessa no Botafogo, no Cruzeiro ou no Bahia. Eu acho que todos esses, eles procuram exposição de marca, torcida, e esses clubes têm receita para isso, né? Correto. O Londrina não entra nesse hall, mas ele entra no hall de uma cidade estruturada, numa localidade Localização excelente. com boa localização, perto de Curitiba, Logística. perto de São Paulo, logística. O que a Talento, gente, é uma terra que gera muito talento, né? Quantos jogadores... histórico de jogadores, a gente que fez, saíram daqui. na nossa apresentação lá, a gente coloca até os jogadores Falta página para colocar tantos jogadores. que vestiram a camisa amarela. Né? Você pega o Miranda daqui da região, jogou na Portuguesa né? Londrinense. Sim, Miranda, inclusive, diz que comeu muito pé de frango na Portuguesa Londrinense, viu? Você pega Jadson, Fernandinho, Dagoberto, todo mundo saiu daqui da nossa região, Elber. Vou puxar um pouco mais atrás. Então, isso se interessa. Uma cidade com colonização, possibilidade de dupla cidadania dos jovens formados aqui. Então, isso interessa para o pessoal. Então, a gente começa a ter algumas outras coisas. Fora que Londrina hoje é um clube sem dívida, eles não têm esse compromisso é com o investimento. E se esse dinheiro está livre, a possibilidade de você alavancar um projeto é bem maior, né? E a gente vê falar em números, né? O Bahia bateu recorde agora com essa negociação. Entre todos os clubes que fizeram SAF no Brasil, o Bahia bateu um recorde em valores totais. O que dá para imaginar no Londrina? Porque é muito subjetivo também. Você tem a vaga na Série B que vale, você tem a quantidade de jogadores no registrado, você tem vários fatores que influenciam. Mas não é isso que vai convencer o investidor a vir e a pagar o valor pedido. Como que é essa conta, Felipe? Cada conversa é uma conta. Você pega o próprio Bahia, nós estamos falando de R$1 bilhão de reais. Em quantos anos? Mais do que o Botafogo. Mas em quantos anos o Bahia? São 15 anos de investimento. Se eu não me engano, são 15 anos, R$1 bilhão e pouco. Aí você pega que eles assumiram 300 milhões de dívida a longo prazo. Se você pega que o compromisso deles é esse valor e um orçamento de G6, G7 do futebol brasileiro. Um orçamento. Mas ele já tem uma receita, então é um complemento. O próprio Cruzeiro, o Ronaldo... O Cruzeiro por 400 milhões, né? Na verdade, tem um compromisso de 400. Mas se ele gerar isso de receita, ele não tem que aportar. Ele não precisa tirar dinheiro do bolso. Mas é um negócio. Então, vamos dizer... Como eu falei assim, a gente não tem que pagar dívida. O dinheiro que ele trouxer é livre de, quase livre de investimento. A gente tem uma dívida pequena para o tamanho do negócio. Agora... Eu não me atreveria a falar que o Eduardo vale 10, o Thiago vale 5, o outro vale 8. Então, cada um vai fazer essa negociação e ver
quanto que é justo ali. Qual que é o projeto? Eu vejo mais questão do projeto mesmo, Thiago, do que o valor. Igual, se o City oferecesse 200 pro Bahia, não estaria legal também? O Manchester City? O maior clube hoje, um dos maiores clubes do mundo, com o maior orçamento. Uma coisa é um grupo como o City oferecer um valor X e outra... O Zé Ruela ali, chegar ali com 5 vezes X, mas como já sabe chegou quem aqui. É o cara e, né, como já chegou aqui, só que a gente nem evoluiu para esse lado. Já chegou a gente aqui oferecendo 30, 40, 50 milhões de investimento. Só que qual que é o respaldo que esse cara tem por trás? Eu não sei. A gente tem um histórico não tão distante aí de... Né, um big histórico. Exatamente. De picaretas, né? Nossa, quase acabaram com Londrina, né, no negócio mal feito, né? Por isso que eu falo assim, nesse momento, e até eu como presidente do clube, eu não olho nem a questão do que o cara fala assim, vai oferecer 100, vai oferecer 80. O que a gente está... Que é um casamento quase que eterno, né? Vamos dizer, só se o cara quiser vender depois a sua participação na SAF, que ele vai sair. Então você tem que olhar certinho o projeto que vai estar sendo montado. E não tem outro caminho, né? Aí o pessoal fala assim, mas vai entrar recurso, vai criar liga, vai criar não sei o quê, vai encher de dinheiro. Vai encher para todo mundo. Vai continuar na mesma situação. E a fatia do Londrina sempre vai ser a menor, né? Não tem como você brincar. Eu acho que não tem outro caminho. Pro futebol brasileiro, a única diferenciação que o clube vai ter é do tamanho do seu investidor. Agora você imagina a busca dos clubes hoje, né? Todo mundo com o chapéu na mão, buscando dinheiro, buscando recurso, né? Você imagina a disputa interna para conseguir. A casa organizada, acho que é o grande diferencial. Porque todo mundo tá fazendo para poder sobreviver no dia de amanhã para pagar essas contas do passado. Deu almoço para comprar. Por isso que eu falo que o nosso diferencial é que o cara vai chegar e investir só pensando no... E nessa negociação aí, precisa estar bem afinado com o Sérgio Malucelli, o gestor? Ele precisa concordar com tudo? Ou é possível fazer a negociação sem a anuência dele? Não, beleza, você não quer vender o CT, você não quer? Tá bom, vamos fazer a SAF aqui, tchau. Como que funciona? Ô, Thiago, eu vejo o seguinte, ninguém vai querer aportar em litígio. Então, tem que estar afinado com a SM Sports. Ele é o nosso gestor, ele está à frente do futebol e ele tem um contrato até dezembro de 2025. Você não vai querer comprar, aportar 10, 15, 20, 30, 40, 50 milhões que seja, em litígio, correndo o risco de ter o seu contrato interrompido, ter o retorno de alguém. Então, essa conversa, mas o Sérgio está inadimplente com o contrato, o Londrina poderia ter rescindido o contrato, poderia ter feito o que quisesse. Eu não vejo dessa forma. E eu não vejo, até hoje, nunca chegou ninguém aqui que falou assim, não, eu quero ir para a briga. Não. Todo mundo que chegou falou assim, não, tem que ter um acerto com o grupo gestor atual. Nós não queremos briga, nós não queremos nada, nós queremos que o Londrina saia bem ali na frente. Claro que tudo na base da conversa fica muito mais fácil, né? E falando em Sérgio, falando em SM Sports e tal, como está a situação do Mateuzinho? O Mateuzinho está no Flamengo, o Londrina é dono de, se não me engano, 50%. Teve um problema recentemente entre os clubes aí. Como é que está a situação hoje? O que o Sérgio nos passou, ele entrou com um processo lá para que o Flamengo registrasse o contrato, um novo contrato, revalidou a nossa participação no Mateuzinho e, até onde eu sei, o Sérgio tenta essa negociação com o Flamengo para a venda de 100% do Mateuzinho. É dinheiro em caixa, né? Não, é dinheiro em caixa. É bastante dinheiro. Não é aí. pouco, né? Não. Vou pagar umas continhas. É um dos... Mais um, né, nessa galeria de bons jogadores que saíram da nossa terra. E eu acho que é o maior valor que nós vamos ter aí no futuro breve. Aí. Não vejo outro despontando igual o Mateuzinho. Isso que eu ia te perguntar, não tem nenhuma joia despontando aí? E outra coisa também, né? A gente tem o pessoal que critica, que não segura o jogador porque vendeu por mixaria. Cara, me pega, me bota uma referência de algum jogador da Série B que tenha sido vendido caro. Não sei. Agora, nós estávamos lá na Série D, na Série C, botamos o Wendel no Grêmio, vendeu o Bayer Leverkusen com uma fortuna na época. Mateuzinho hoje está no maior time do Brasil ali,
Da América do Sul. Finalista da Libertadores de novo. Acho que na outra ele foi titular ou foi o Isla? Foi o Isla. Mas ele estava lá, jogou super valorizado, né? super Super valorizado, né? E é uma posição que não tem ainda no Brasil, né? Lateral direito. Então, Tanto que o Tite está com dificuldade para convocação para a Copa do Mundo, né? Ele já tem essa vai com o dúvida Daniel Alves na aí, lateral direita, né? podia levar o Mateuzinho, daí a gente espera para vender. É verdade. Falta um mês aí, pô. Bom, agora eu queria dar um recado para você que é médico, nutricionista, psicólogo, enfim, profissional de saúde, está precisando, está procurando um consultório para se estabelecer, para atender seus pacientes. Olha só que legal essa dica da Medical Share. O atendimento médico que você precisa está aqui na Medical Share. Somos um coworking médico e saúde multidisciplinar e aqui você encontra profissionais de diversas especialidades. A Medical Share conta com 15 consultórios, salas de exames e procedimentos e uma estrutura completa e moderna para oferecer a você e a sua família uma experiência única de atendimento em saúde. Estamos no coração da Gleba Palhano, em frente à rotatória das avenidas Ayrton Senna e Madre Leônia Milito. Contamos com estacionamento próprio e segurança privada. Medical Share, cuidado completo com a sua saúde. Estamos chegando ao fim do Arena Esportes, essa primeira edição do nosso programa aqui na RIC TV. Eu queria agradecer a sua companhia e deixar mais uma vez a convocação para todo mundo, 16h30 no Estádio do Café. Tem Londrina e Grêmio, um jogo importantíssimo para o Tubarão. Não é, Felipe? Com certeza. Todo torcedor, caminho do Estado do Café. Liberar o nosso amigo aqui, que daqui a pouco tem que narrar o jogo, né? Senão... Todo mundo ligado na Rádio Clube, narração de Eduardo Casarim, pé quente. 95.7, 15h30, daqui a pouquinho começando a nossa transmissão, né? Valeu, obrigado, Dudu, obrigado, Felipe. Obrigado a vocês. Obrigado a você de casa. Ó, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, @Arena Esportes TV. Beleza? Te encontro semana que vem aqui nesse mesmo horário, 12h30, aqui na RIC TV. Um abraço, bom final de semana, até!